Fala, Doc! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do evento Marketing para Dentistas. Eu sou a Juliana, eu estou guiando você nesse evento, onde eu vou te ensinar os primeiros passos para você ter um mês de faturamento em um único dia. Mesmo você sendo recém-formado, mesmo você nunca tendo feito nada para captar os seus pacientes, e se você não sabe absolutamente nada de marketing, você também não precisa se preocupar, porque aqui a gente tem um método. E um método, se você seguir, e assim como eu ajudei vários dentistas a transformarem seguidores e pacientes, eu vou ajudar você a faturar um mês em apenas um dia. E eu percebi que muitos de vocês estão atuando de forma errada nas suas redes sociais e vocês não sabiam o que precisava ser feito para mudar essa realidade. Então, a gente teve a primeira aula do evento, que foi os 5 principais erros que o dentista comete na hora de captar pacientes, de usar suas redes sociais, que vai impedir você de ter resultado. Se você, Doc, ainda não assistiu essa aula, assiste ela, depois você volta e assiste essa aula de hoje, porque uma é continuidade na outra. E para você ter o resultado de você fazer um mês de faturamento em um dia, para você ter paciente para atender, para você entender como funciona o meu método, eu preciso que você assista essa aula, tá bom? Então, volta lá, assiste. Mas se você já assistiu essa aula, você vai finalmente entender os 3 pilares que os dentistas eles precisam desenvolver para transformar seguidor em paciente. Eu sei que parece um pouco exagerado na minha parte, né? Falar que qualquer dentista pode usar esse método, qualquer dentista pode ter esse resultado e transformar seguidor em paciente, mas eu também não acreditaria se eu não tivesse tido esse resultado, Doc. Então, eu fiz aqui R$ 5.370 em um dia com os meus pacientes das redes sociais, igual eu tinha falado para vocês, tá? Eu fiz basicamente procedimentos que todo dentista consegue fazer na clínica. Nesse dia, eu vendi limpezas, eu vendi restaurações simples, eu vendi clareamentos dentais, que de início de carreira, eu já posso adiantar para vocês, que é um dos procedimentos mais tranquilos da gente realizar, da gente entregar resultado, dos pacientes gostarem daquilo que a gente está entregando, tá? E, tecnicamente, não é tão difícil de realizar um clareamento dental. Então, esse tipo de tratamento que tem uma boa lucratividade para a gente e tem muito interesse por parte dos pacientes, são os procedimentos que a gente pode focar. Se você é clínico geral, se você ainda não tem uma especialização ou um procedimento foco para você trabalhar nas suas redes sociais, eu indico vocês fazerem isso com o clareamento dental. E nessa última aula, a gente viu os 5 erros, né, que todo dentista recém-formado comete e impede de captar pacientes através das redes sociais, e eu falei de um dos erros mais graves, que é querer falar sobre tudo e não ter um foco. E é por isso que eu sempre falo para vocês direcionarem o perfil de vocês, terem uma estratégia por trás desse perfil, e hoje a gente vai falar desses 3 pilares que vão ser essenciais para você ter resultado com as suas redes sociais. E eu tô falando bem sério, tá bom, gente? Aqui, ó, esse ano de 2024, eu não quero que seja só mais um ano na carreira de vocês. É um ano novo, é vida nova, então se realmente você quer ter resultados diferentes dentro da odontologia, eu tô mostrando para você os primeiros passos para você ter um mês de faturamento em um único dia, e eu preciso que você aplique esses passos, porque não adianta nada eu te dar um caminho, eu te dar uma possibilidade, se você não aplicar. Combinado, Doc? Então, se você vai aplicar tudo que você está aprendendo nessa semana do marketing para dentistas, escreve aqui nos comentários, hashtag eu estou comprometido, tá? Só quem realmente vai fazer a diferença esse ano. E eu quero aproveitar e agradecer todo mundo que comentou a nossa aula de ontem, né? A nossa primeira aula da semana do marketing. Teve muitos comentários positivos, os dentistas interagiram bastante aqui sobre esse evento. E, assim como você, assim como eu, a gente está usando o marketing aqui para ter resultados dentro da odontologia. Eu tô fazendo isso, já vai fazer 2 anos que eu tô fazendo minha captação, fazendo meu posicionamento e trazendo tudo isso dentro do meu perfil para ajudar outros dentistas que têm dificuldade nessa parte também e que querem desenvolver um posicionamento forte no mercado. E eu tô respondendo ali todo mundo que eu sei que tem interesse, que tá focado, que tá com a vontade de fazer tudo isso acontecer na carreira. E eu tô muito orgulhosa de vocês, viu, gente? Quem tá aqui, ó, salva de palmas para vocês, porque eu tenho certeza que esse ano vai ser um divisor de águas na carreira de vocês. E agora sim, a gente vai começar o nosso conteúdo, os 3 pilares para os dentistas transformarem seguidores em pacientes. E o primeiro de todos, né,
É a constância de postagem, gente. Eu sei que vocês já escutaram isso 1 milhão de vezes, que eu falei na última aula, eu vivo falando isso no meu Instagram também, mas a constância de postagem é tão importante, tá, para você ter resultado, que uma pessoa que posta uma vez a semana, uma vez no mês, tá, ela não vai ter resultado, ela não vai conseguir gerar interesse por parte da audiência dela. Então, a constância de postagem é você ter pelo menos 3 vezes na semana de presença digital, tá? Juliana, mas como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou ter constância, sendo que eu trabalho igual uma maluca, fico lá de segunda a sábado trabalhando? Gente, tudo isso demanda organização, tá bom? E principalmente, para você ter constância, é importante você já ter um caminho traçado. Por quê? Porque uma folha em branco, ela causa muito mais procrastinação do que uma folha completa, uma folha com um passo a passo para você seguir e algo para você gravar, aquele direcionamento, aquelas ideias de postagem. Ou seja, fazer um cronograma de postagem é muito importante nessa hora, tá? Vou mostrar para vocês como que eu organizo o meu calendário de postagens, tá? Dentro do Juliano Donto. Por quê? Porque eu já entendi que é muito importante a gente ter essa presença digital, para quê? Para a gente criar a marca no subconsciente das pessoas que já conhecem a gente. E de quem que eu tô falando, né? Quem que a gente tem ali nas nossas redes sociais? Geralmente é um amigo de escola, o nosso primo, a nossa tia, amigo de infância, o vizinho, de vez em quando, né? Às vezes a gente tem também vizinhos, amigos, tudo mais conhecidos. Essas são as pessoas que vão, de fato, passar com você no início de carreira. É muito, muito, muito importante que a gente mostre aquilo que a gente vende. Por quê? Porque se a gente não mostrar o que a gente vende, as pessoas não vão saber o que comprar de você. E como que a gente mostra o que a gente vende? Através das nossas redes sociais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço uma tabela simples de cronograma de conteúdo, tá? Aqui tem a data onde eu quero postar, quando eu quero postar esse conteúdo, então, dia 25 de março de 2024. Mitos sobre a escovação. E aí eu já coloco ali qual que é o conteúdo. Dia 25 também, de fevereiro. 4 produtos de higiene que eu, como dentista, não fico sem. Olha só, interessante também. 27 de fevereiro, antes e depois de um caso meu de bruxismo. Ainda dia 27, por que precisamos indicar a tomografia computadorizada? O que é escaneamento digital? A cárie inativa precisa ser removida. Doutora, o fio dental está com cheiro ruim, como que eu vou resolver isso? Gente, tudo isso facilita na hora de eu produzir o conteúdo, entende? Quando você pega para você gravar conteúdo e você coloca a câmera na sua frente e fica assim, o que eu vou gravar? Eu não sei o que eu vou gravar. Ali você trava, você não vai conseguir desenvolver, porque você não tem um passo a passo, você não tem um caminho para seguir. Então, é essencial a gente fazer um cronograma de postagem com base, né, nesse cronograma que eu passei para vocês, que é super, super, super básico, é só a data que vocês querem postar e o conteúdo que vocês querem postar, que isso já ajuda bastante a você manter a constância nas suas redes sociais. Combinado, Doc? Conteúdo de valor é o segundo pilar para a gente ter muito resultado nas nossas redes sociais. Juliana, o que é conteúdo de valor? É mais fácil eu explicar para vocês o que não é conteúdo de valor, tá, gente? O conteúdo que não é de valor, que não vai mudar nada na vida daquele paciente. Aquele conteúdo, muitas vezes, que é só um conteúdo de humor, é um conteúdo que você não consegue passar uma mensagem através daquele conteúdo, é um conteúdo puramente de entretenimento. Então não adianta você sair postando por postar, né? Porque eu sei que tem muita gente que fala assim: ah, quanto mais você postar, mais resultado você vai ter. Só que não é bem assim que acontece, né? Você pode postar lá 3 vezes no dia, 4 vezes no dia. Se o seu conteúdo não tiver valor agregado para aquele público que você quer atrair, não vai adiantar nada você postar 10 vezes no dia, porque esse conteúdo não vai converter, porque é um conteúdo que não interessa a sua audiência. Então, postar por postar nas suas redes sociais também não vai te trazer resultado. O que vai te trazer resultado é um conteúdo que muda algo na vida daquele seguidor, que ensina algo, que motiva ele, que educa ele sobre alguma coisa dentro do seu nicho, que o nosso nicho é a odontologia, dentro da nossa profissão. Então, o perfil atrativo das redes sociais é aquele perfil que eleva o grau de consciência do nosso seguidor. O que isso significa? Elevar o grau de consciência, né? Sempre quando eu falo, ai, vamos elevar o grau de consciência, elevar o grau de consciência, a pessoa fala, cara, que raio é esse de grau de consciência que essa menina tá falando, né?
E eu vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês entenderem. Imagina que todo mundo aqui, né, tem o seu Instagram e vocês têm pessoas que conhecem vocês, né? Eu quero que vocês pensem em uma pessoa que conhece vocês há mais de um ano, pelo menos. Há mais de um ano, essa pessoa já segue você no seu Instagram, tá? Aí, vamos imaginar que essa pessoa você conheceu na escola, tá? E vocês, assim, não eram tão próximos, não eram super melhores amigos, mas vocês mantinham uma relação de tipo, ah, tudo bem, tudo bem. Ah, você gosta de futebol? Ah, eu gosto e tal. Vocês mantinham essa relação, tá? O que que essa pessoa sabe sobre você? Bom, ela sabe que você estudou na mesma escola que ela sabe que você gosta de futebol, ela sabe que você gosta de língua portuguesa, que você é bem, que você ia bem em língua portuguesa, e ela sabe que você é filho de fulana, da sua mãe. Pronto, é isso que ela sabe de você. Esse daqui é o grau de consciência que essa pessoa tem sobre você. Quando a gente começa a postar conteúdo de valor sobre a nossa profissão, ou seja, trazendo aquele conteúdo que vai agregar na vida daquela pessoa, por exemplo, eu vou pegar um conteúdo aqui. Vamos pegar o mito sobre a escovação dental. Não pode molhar a escova para você escovar, esperar 30 minutos para escovar o dente. A escovadura limpa melhor. Quando você traz esse tipo de conteúdo aqui, e ele, por exemplo, usava uma escovadura, ele vai olhar e falar: caraca, eu uso a escovadura, então é um mito. A escovadura ela não limpa melhor. Eu achava que limpava melhor. E aí, naquele momento que ele pegou esse conteúdo de valor que mudou alguma coisa na vida dele, que ele vai levar para a vida dele e falar assim: poxa, na próxima vez que eu for comprar uma escova, eu vou comprar uma escova macia, porque a menina que estudou comigo lá na escola, ela se formou em odontologia e ela falou que a escovadura não adianta limpar com a escovadura, porque a escovadura não vai limpar melhor. Aqui, a gente tirou ele desse grau de consciência aqui de você e trouxe ele para esse grau de consciência aqui. Qual que é esse grau de consciência? Poxa, ela é dentista, ela me deu uma dica sobre saúde bucal, que eu mudei um hábito meu sobre saúde bucal, e provavelmente a próxima vez que ele for comprar uma escova ou que ele for ter algum problema no dente, na boca, ele vai lembrar de você, porque você já elevou o grau de consciência dele. Você tirou ele daquela consciência básica que ele tinha sobre você, que você só estudava e jogava futebol, e trouxe para uma consciência de que você é dentista, de que você fala sobre higiene bucal, de que você faz limpeza, de que você faz clareamento, tudo aquilo que você vai trazendo dentro do seu conteúdo. Isso é elevar o grau de consciência, e isso é o conteúdo de valor, que é o tipo de conteúdo que vai trazer resultado para suas redes sociais, tá bom? A gente precisa focar em conteúdos que mudem alguma coisa na vida daquele seguidor, porque é só assim que o seu perfil ele vai se tornar atrativo, e aí quando a pessoa chega no seu perfil, ela entra no seu perfil, ela vê coisas que vai mudar a vida dela, que vai acrescentar informações, que vai fazer com que ela se cuide melhor, ela vai clicar no botão seguir, e se ela te acompanhar cada vez mais, ela vai querer passar com você. Então, vamos para o terceiro pilar aqui de resultado com as suas redes sociais. Ter estratégia no seu conteúdo é algo que vai fazer toda a diferença. Por quê? Isso daqui, gente, se conecta muito na questão de postar por postar, que eu tinha falado no pilar 2. Por quê? Você ter uma estratégia de conteúdo, tá? Não é só você também falar sobre um procedimento só e pronto, acabou. Tá? A gente precisa trabalhar, às vezes, os graus de consciência daquele seguidor. O que é grau de consciência? Meu Deus do céu, Juliana, você acabou de me explicar o que é grau de consciência, só que você não falou para mim que tinha mais de um grau de consciência, menina, que a gente só estava trabalhando com 2. O grau de consciência que sabe que eu sou dentista e o grau de consciência que não sabe que eu sou dentista. Como assim tem mais graus de consciência? Sim, Doc, existem mais graus de consciência, tá? E eu vou explicar cada um desses graus de consciência para você. Fique calmo, se acalme. Mas antes disso, eu preciso explicar um pouquinho para vocês sobre o funil de conteúdo, porque o funil de conteúdo ele trabalha exatamente esses graus de consciência que esse seguidor tem. E eu vou mostrar eles aqui para vocês, ó. O que é um funil de conteúdo? O funil de conteúdo é literalmente quando a gente pensa que o nosso público, assim, dentro do nosso Instagram, a maior parte dele, ou seja, o topo de funil, é um público frio. O que é o público frio? Aquele público que não sabe que você é dentista, aquele público que às vezes nem te conhece, tá? É um público que a gente quer alcançar, e por isso mesmo que a gente precisa ter conteúdos de quê? De atração, para a gente atrair mais pessoas para o nosso perfil. Geralmente, o tipo de conteúdo que funciona aqui são conteúdos em higiene bucal,
tá? Por quê? Porque todo mundo em algum momento vai precisar passar numa farmácia para comprar uma pasta de dente, para comprar uma escova dental. Então é aqui que você entra, meu querido Doc. Combinado? E esse público frio, ele precisa o quê? A gente precisa aquecer esse público. Então a gente precisa trazer ele para perto da gente, para ele entender o que a gente faz, como a gente faz e por que a gente faz, através dos nossos conteúdos. Aí vamos supor, a gente atraiu uma pessoa lá no nosso Reels, ela clicou em seguir porque ela achou nosso conteúdo interessante, só que daí ela tá morna, né? Ela já sabe que a gente é dentista e tal, já tá num passinho a mais dentro do funil. Só que esse público, ele ainda tá morno. Por quê? Porque ele sabe o que você faz, ele sabe o que você vende, só que ele ainda não entendeu que o seu produto, o seu serviço é para ele, que ele pode consumir aquele serviço. E é aqui que a gente entra com conteúdos de educação. Por que educação? Porque a gente vai informar esse seguidor que a gente tem um produto que soluciona uma dor dele. E às vezes ele nem sabe dessa dor. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, que é a gengiva que sangra. Cara, a quantidade de pacientes que não imagina que gengiva sangrando é um problema, vocês iriam ficar assustados, tá? Porque tem muita gente por aí que acha que, a minha gengiva sangra, mas é normal, ela sempre sangrou. Como se fosse algo assim, acontece. Na minha vida inteira aconteceu, então vai continuar acontecendo. Então, quando eu trago um conteúdo que eu falo, olha, gengiva sangrando não é normal, eu preciso que você entenda que é uma inflamação. Essa inflamação é decorrente de um acúmulo de placa bacteriana que pode ser removida através de uma limpeza profissional. Estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo o grau de consciência dele que estava aqui sobre gengiva que sangra e estou levando esse grau de consciência aqui em cima. Por quê? Porque esse paciente ele vai entender que ele vai resolver o problema dele com a minha limpeza, tá? Então, além de educar ele sobre uma situação que ele passa todos os dias, ele acha que é normal, mas não é, eu estou ainda oferecendo uma solução que está ligada ao meu serviço. Então, as chances dele querer resolver aquilo comigo são muito mais altas. Vocês estão começando a entender como é que funciona essa parte aqui de trabalhar os graus de consciência, Doc? Se você estiver gostando muito desse conteúdo e vai aplicar tudo no seu Instagram, eu quero que você comente aqui, tá? Hashtag eu estou comprometido novamente. Eu quero ver pipocando isso daqui só de dentistas que vão aplicar tudo isso amanhã, porque eu quero ver vocês com resultado, hein, gente? Então, pegue tudo isso aqui, já aplica no seu perfil. Conteúdo dado é conteúdo aplicado, tá? E a gente já vai falar aqui sobre a última etapa do funil, tá? De conteúdo, que é o público quente, tá? Aqui, gente, ó, esse seguidor ele já entendeu que a gengiva sangrar não é normal e que você faz limpeza dental. Aí aqui a gente vai pegar um conteúdo que vai assim dar aquele cutucãozinho, aquela empurrada que ele precisa para agendar com você. Por quê? Porque esse público ele já tá quente, ele já tá pensando assim, puxa vida, a minha gengiva tá sangrando, eu preciso resolver isso, porque eu vi que é uma inflamação, então provavelmente tem muita placa bacteriana na minha boca, eu preciso muito fazer uma limpeza. Ele já tá com isso na cabeça. Quando ele já tá pensando essas coisas, é aqui que a gente entra na hora de fazer o quê? Um conteúdo que vai converter de vez esse paciente, que vai converter de vez esse seguidor em paciente. Quais são os tipos de conteúdo? Conteúdo de venda, tá? Dentro das minhas redes sociais. Juliana, quais são esses tipos de conteúdo, tá? Eu indico a gente fazer esse tipo de conteúdo de duas formas. A primeira, usando depoimento dos pacientes, tá? Que a gente consegue fazer isso também e usando antes e depois. E se você tiver os dois, você consegue unir os dois. Então, por exemplo, eu tenho um conteúdo que eu coloco o antes e depois da limpeza, e atrás eu pergunto para a paciente, viu, o que você achou da limpeza? Como que foi a sensação e tal? E a paciente falando, ai, eu tô sentindo o meu dente super limpinho, agora eu passo a língua e consigo sentir a divisão dos dentes, tá, tem eu tô com um hálito mais fresco, eu tô gostando e tal. E ela me falando isso é uma prova social forte de que eu consegui resolver o problema dela. E se eu conseguir resolver o problema dela, eu provavelmente vou conseguir resolver o problema de outros pacientes também. Então aqui a gente trabalha o gatilho mental da prova social e a gente também trabalha o gatilho mental da autoridade. Por quê? Porque eu fui a profissional, né, que tem o conhecimento, que detém a forma, o protocolo e a técnica para resolver esse problema. Tá bom, gente? E a gente ainda vem
com uma prova social visual, que seria o antes e depois. Esse tipo de conteúdo é o conteúdo que, assim, ó, é o que faltava para aquele paciente, para aquele seguidor marcar e agendar uma limpeza com você. Falando aqui em ter estratégia de conteúdo, né, eu queria mostrar para vocês também um tipo de feed que não funciona mais dentro da odontologia, tá? E eu sei que muita gente ainda gosta desse tipo de feed, mas eu queria dizer para vocês que é muito mais difícil você ter resultado com esse tipo de feed, que é com essa estratégia de conteúdo, que é aquele feed classificado. Aquele feed que tem várias fotos, assim, aleatórias de pessoas que você nunca viu na vida, tá? Com alguma informação em saúde. Tudo bem, essa informação pode ser interessante, né? Por exemplo, essa aqui, dores de dente, e uma pessoa com a mãozinha assim. Aqui, esse dentista, ele pode muito bem estar informando coisas super importantes, tá? Em formato de carrossel. Só que eu tenho certeza que se ele pegasse e fizesse um Reels disso aqui, ele teria muito mais resultado, tá? Do que postar uma coisa estática. E às vezes é na legenda que tá o conteúdo. As pessoas, elas acabam não lendo mais. Então, eu trouxe aqui a minha sequência, tá? Que seria aqui, ó. Todo dente que precisa de canal dói, porque às vezes o dente precisa de canal e não dói. Já aconteceu isso também, né? Como passar o fio dental na contenção. Tem muita gente que não sabe fazer isso daqui também. Aí tem também eu explicando como é que funciona uma remoção de facetas aqui dessa paciente. Aqui foi um conteúdo de alívio. Aqui também, ó, pérolas do meu pacientinho, também foi conteúdo de alívio, mas que tá super ligado ali, né, com aquilo que eu tava promovendo, que é higiene bucal, saúde bucal, e ele tava falando sobre isso, de fazer limpeza e tal. Foi uma coisa mais descontraída, mas que também trazia, de certa forma, um tipo de conteúdo. O que causa as aftas e produtos de higiene bucal pela Amazon por R$ 40. Esse daqui é bem legal também. Então, gente, esses aqui, ó, eu tive alcance de 157 mil, de 13 mil, 15 mil, 15 mil, aqui em cima 26 mil, 11 mil, 14 mil, 10 mil. Todos esses Reels, né, me trouxeram seguidores e muito provavelmente desses seguidores que vieram, muitos deles com certeza agendaram comigo lá no consultório, tá? Exatamente porque quando a gente trabalha imagem, né, quando você fala sobre aquilo que você trabalha, quando você associa a sua imagem ao seu saber, isso é muito importante, principalmente na área odontológica, porque a gente não consegue separar ainda, sabe? O seu rosto, a sua imagem está muito associado àquilo que você faz, porque o dentista, ele, na maioria das vezes, ele que vai captar o paciente, ele que vai receber o paciente, ele vai avaliar o paciente, ele vai fazer o plano de tratamento, ele vai explicar o plano de tratamento para o paciente, ele vai negociar com esse paciente, vender para o paciente e ainda vai acompanhar o caso. Então, todas as etapas dentro do consultório odontológico estão associadas com o dentista. Então, quanto mais o dentista tiver essa imagem de autoridade, essa imagem de saber, mais conversão ele vai ter dentro do consultório dele. Por isso que é tão importante vocês cuidarem da imagem de vocês. Cuidem sim da roupa que vocês estão indo para o consultório, do jaleco de vocês, de como que vocês estão atendendo aquele paciente, se a cuspideira tá limpa, se o seu consultório, você consegue chegar mais cedo, passar um pano no consultório, deixar tudo limpinho, porque o paciente vai ver valor nessas coisas também. Ele vê valor em cada detalhe, e principalmente no profissional que ele vai contratar. Na hora dele fechar um tratamento que é mais caro, na hora dele ver o que vai retornar de dinheiro para ele, ele precisa ter confiança. E, gente, a imagem também transmite confiança, por isso que é importante a gente lembrar de transmitir isso tanto nos nossos conteúdos digitais quanto também no nosso marketing presencial. Combinado, gente? Então vamos fazer uma bela de uma revisão aqui, né? Porque, ó, essa aula teve conteúdo, hein? A gente falou de constância de postagem, a gente falou de conteúdo de valor, o que é esse conteúdo de valor aqui que é tão essencial, que todo mundo sempre fala para vocês fazerem. Essa aula você entendeu o que é conteúdo de valor, tá? E como que você vai produzir esse conteúdo para você ter constância. E eu quero saber de você, em qual grau de consciência o seu público no seu Instagram tá. Então comenta aqui para mim se o seu público ele é frio, se ele é morno ou se ele é quente. Tá? De acordo com as interações que você vai tendo, com as perguntas que o pessoal vai fazendo, se você já produz conteúdo. Me conta aqui nos comentários qual é o tipo de público que você tem aí no seu Instagram. E, como vocês sabem, né, e eu sempre falo, tudo fica mais fácil
quando a gente tem um passo a passo, um guia. Por isso que eu quero enviar tudo isso para vocês e a gente vai fazer exatamente do mesmo jeito que a gente fez na última aula. Se você quiser ter o resumo dessa aula sempre, assim, para sempre, vai ser seu, porque essa aula não vai ficar disponível para sempre, tá, gente? Então, se você quiser o mapa mental para estudar quando você quiser esses 3 pilares que vão transformar seguidores em pacientes, tira uma foto minha, posta nos seus stories e me marca, tá? Me falando qual foi o pilar que você vai aplicar no seu perfil. Comenta aí qual que é o pilar que você vai aplicar, se é o pilar da constância, se é o conteúdo de valor, ou se é a estratégia de conteúdo, tá? Comenta lá constância, ou conteúdo de valor, ou estratégia de conteúdo, que eu vou saber qual desses que você gostou mais de ficar sabendo, né? De entender como é que funciona para você ter resultados nas suas redes sociais. Então, já tira essa foto e já me marca, porque eu quero ler o que todo mundo tá postando e me marcando para vocês receberem aí o mapa mental, tá? E quando a gente tem um guia, um passo a passo para a gente seguir, é muito mais difícil de você se perder no processo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem tentado sozinho nas redes sociais, atrair pacientes, fazer postagens para ter resultados, mas você pode estar fazendo da forma errada e até prejudicando a sua imagem como profissional, tá? É igual quando a gente quer conhecer um lugar que a gente não conhece, né? A gente foi viajar e a gente quer visitar algum lugar que a gente nunca foi, e você vai sem o Google Maps, sem GPS, sem placa, sem mapa, sem nada, só assim, pegando informação aqui, pegando informação ali, você vai demorar muito mais tempo para chegar onde você quer chegar. E provavelmente você vai chegar cansada, desmotivada e achando que foi muito difícil chegar até lá. Tá? Agora, se você tem um GPS, se você tem um caminho e você consegue focar mais na qualidade do seu conteúdo do que nessa parte operacional mesmo de estratégia, né? As coisas elas ficam muito mais fluidas, elas ficam mais leves também e você perde menos tempo procurando a rota certa, né? E tem muita gente que tá me perguntando já sobre o meu curso para dentistas, tá? E que querem aquele resultado, aquela solução para finalmente ter um mês de faturamento em um único dia. E de fato, eu tenho esse passo a passo, eu tenho um método e eu vou abrir essas inscrições em breve para vocês, para a segunda turma do protocolo 30 dias em 1, tá? E nessa próxima aula eu vou falar para vocês mais sobre a turma, sobre a abertura do protocolo 30 dias em 1, mas só esse evento de marketing, tá, para dentistas já é um curso, porque olha a quantidade de coisas que a gente já entendeu. Você já sabe os 5 erros que todo dentista ele não pode cometer se ele quer ter resultado nas redes sociais, então isso você não vai mais cometer nas suas redes sociais. E agora você entendeu os 3 pilares para você ter resultado, ou seja, coisas que você precisa aplicar no seu perfil para você ter resultado. Então, essa semana, tá? Esse mini curso que eu já dei para vocês já vai te dar muito know-how, muito embasamento para você começar a postar. Mas a gente sempre pode ter um direcionamento melhor, maior, ter um passo a passo de verdade, né? Com cada etapa sendo guiada ali por um método, porque assim você alcança os resultados de uma forma muito mais rápida do que você tentar fazer sozinha. Tá bom? Então, na nossa próxima aula vai ser uma das melhores, tá? Talvez eu vou me arriscar a dizer que vai ser a melhor aula que eu já montei, tá? Na minha vida. Então, se você tiver dúvidas sobre precificação, vendas, negociação, você vai ter que participar dessa próxima aula, porque você vai ter acesso ao mapa do protocolo 30 dias em 1. Então, já coloca o despertador, anota na sua agenda, e eu quero que você esteja ali, tá? E se você estiver comprometido com a sua carreira, querendo fazer dar certo no ano de 2024, comenta aqui, hashtag eu estou comprometido de novo, tá? Para eu saber que todo mundo que está aqui vai aplicar o método que eu estou ensinando para vocês aqui nessa semana de marketing. Combinado, gente? Então, anota aí, não perde a nossa próxima aula, tá? E eu te vejo amanhã.